Então, primeira coisa, né, a gente fala bastante sobre cinemática e dinâmica, são termos que aparecem costumeiramente, como eu já disse no início do semestre da disciplina, vocês não precisam saber essas definições, mas como é uma coisa que aparece bastante, então não custa nada eu dar a informação completa para vocês, né? Então lembrem, cinemática, o que que era? Estudo do movimento em si. Tá? A gente está preocupado em descrever o movimento, as variáveis de movimento, escrever as equações de movimento, mas a gente não se importa com as causas, né? O que que causa esse movimento, o que que causa essa mudança de movimento, o que que causa a aceleração. Agora a gente vai passar a se preocupar justamente com as causas. Isso é o tema da dinâmica, que estuda as causas do movimento ou da mudança de movimento, na verdade. Então a pergunta que a gente tem que tentar responder é essa aqui, né? O que que faz com que um objeto, uma partícula, saia do estado de movimento retilíneo uniforme ou repouso e mude a sua velocidade, ou seja, essencialmente o que causa a aceleração. E a resposta que o Newton deu para isso foi forças. Tá? Então, essa é a palavra-chave da mecânica, ou da dinâmica, no caso newtoniana, que é força. Então, a gente vai falar bastante de força. Em particular, notem que a gente vai falar de força resultante, porque a força resultante é o que está lá na segunda lei de Newton e é o que está associado à aceleração de um objeto. Então, acelerações dos objetos estão relacionados às forças que atuam sobre esses objetos. Então, vou começar colocando esse problema, que é um problema que foi abordado já há muito tempo, tá? Que é justamente, bom, por que as coisas param de se mover ou começam a se mover? E aí, lá na época da Grécia Antiga, o Aristóteles deu a seguinte resposta. Ele disse, para iniciar e manter o movimento de um corpo, é necessário exercer força sobre esse corpo. Ou seja, os gregos tinham uma ideia de estado natural das coisas, né? Então, o estado natural das coisas seria, por exemplo, o repouso. Então, quando eu não estou fazendo força sobre uma coisa, essa coisa naturalmente volta para o repouso. Essa era a ideia do Aristóteles. E o Galileu, mais ou menos aí em 1500, né? 1500, 1600, ele deu a seguinte resposta. Ele disse: não havendo força sobre o corpo, ele permanecerá no mesmo estado de movimento, que pode ser repouso ou movimento retilíneo uniforme. Ou seja, o Galileu está dizendo que o movimento pode continuar indefinidamente, na verdade, mesmo sem nenhuma força atuando sobre esse objeto, sobre esse corpo. E vocês podem perceber que essas duas afirmações elas são contraditórias entre si, tá? Então, se uma é verdadeira, a outra tem que estar errada. Ou seja, se o que o Aristóteles falou está certo, o Galileu tem que estar errado. Se o que o Galileu falou está certo, Aristóteles tem que estar errado. Então, me digam, na opinião de vocês, qual está certo e qual está errado. Exatamente isso, né? Então, a gente tem que a afirmação do Aristóteles ela está errada e a do Galileu está certa. E na verdade, se vocês forem parar para pensar, o que a gente observa no dia a dia parece justamente o contrário, né? Parece que quem está certo é o Aristóteles e parece que quem está errado é o Galileu. Por quê? Porque no dia a dia a gente não vê coisas que continuam se movendo sem que a gente execute alguma ação sobre elas. Então imaginem que vocês estão, por exemplo, empurrando um móvel na sala de vocês. Quando vocês estão empurrando o móvel está se movendo. Se vocês pararem de empurrar, o móvel pode de repente ainda deslizar um pouco, mas eventualmente ele vai parar também. E a gente observa, no geral, no nosso dia a dia, que todas as coisas que a gente não mantém elas em movimento através de alguma força que a gente faz ou que alguma máquina faça, elas eventualmente param. E aí, quem é que consegue explicar por que é isso que a gente observa, na verdade, no nosso dia a dia? Por que essas coisas elas acabam parando sempre? Né? Ou em outra maneira de dizer, né? Por que o Aristóteles parece estar certo, apesar dele estar errado?
Vocês conseguiram responder qual das afirmativas era a correta, mas vocês não sabem por quê. Então, o motivo pelo qual o Aristóteles parece correto e o Galileu parece errado agora sim, finalmente, ó, atrito. Essa é a resposta. Porque a gente está cercado por atrito o tempo todo. E aí, quando a gente para de fazer a força sobre um objeto, por exemplo, vocês param de empurrar o móvel de vocês na sala da casa de vocês pararam de fazer força sobre esse objeto, certo? Vocês não estão mais fazendo força. Mas isso não quer dizer que não tenha mais forças atuando sobre o objeto, porque a gente sabe que tem as forças de atrito que vão continuar atuando enquanto ele estiver se deslocando, enquanto ele estiver em movimento. Então, como a gente está cercado de atrito o tempo todo, é muito difícil conseguir fazer um experimento, né, que a gente elimine completamente o atrito e atinja esse estado falado pelo Galileu, que é de não haver forças. Porque normalmente sempre tem força. Sempre tem pelo menos uma força de atrito em alguma coisa que está se deslocando. Então a gente não consegue fazer esse experimento facilmente. Tá? Então por isso parece tão natural essa ideia do Aristóteles, de que a gente precisa continuar fazendo força nas coisas para elas se deslocarem. Tá? Por quê? Bom, porque no momento que eu tiro a força que eu faço, a força de atrito ainda está lá, e a força de atrito atua contra o movimento. Então a força de atrito faz essa coisa voltar para o repouso. Agora, se eu conseguisse tirar completamente o atrito, o que eu ia observar? Justamente o que o Galileu disse. Que eu ia empurrar alguma coisa e essa coisa ia continuar se deslocando em movimento retilíneo uniforme infinitamente, indefinidamente. E é como que o Galileu conseguiu chegar nessa conclusão. Se vocês forem parar para pensar, não é uma conclusão fácil, não é uma conclusão trivial, ela parece contra-intuitiva, inclusive. Então eu vou falar de dois tipos de experimentos que o Galileu fez, não necessariamente exatamente da mesma forma que eu vou falar aqui, mas mesma ideia, tá? Os resultados são basicamente os mesmos, então não necessariamente ele fez exatamente assim os experimentos, mas foram parecidos e com a mesma conclusão. Então Galileu, ele utilizava muito planos inclinados, tá? Então era, por exemplo, uma rampa, uma madeira, alguma coisa assim com alguma inclinação. E aí tinha esse plano inclinado e depois vinha um plano, uma superfície horizontal, digamos que a gente pode botar até um eixo X aqui. E aí o que ele fazia? Ele pegava algum objeto e colocava em alguma altura, aqui, digamos a mesma altura h nesse plano inclinado, e soltava esse objeto. O que acontecia é que o objeto vinha descendo e acelerando, e ele acelerava até chegar aqui no plano horizontal. E quando ele chegava no plano horizontal, basicamente o que acontecia é que, bom, a gente depois vai ver melhor isso quando falar de plano inclinado, né? Mas a força gravitacional agora não contribui mais para acelerar essa coisa, né? Ou para ganhar velocidade, pelo menos. E aí o que ele observava foi o seguinte: bom, primeiro motivo para ele usar um plano inclinado é que isso garantia que a velocidade dessa coisa, quando chegasse aqui na superfície horizontal, seria sempre a mesma. Tá? Então, largando uma coisa de uma mesma altura, eu consigo garantir que a velocidade inicial dela aqui na horizontal vai ser a mesma sempre. Então, isso é bom para testar condições diferentes de superfícies, que é uma das coisas que ele podia fazer, sempre com a mesma velocidade inicial. E aí o que ele notou foi o seguinte: imaginem que inicialmente a gente faça essa experiência e tem aqui uma superfície com muito atrito, tá? Então a gente tem alguma coisa que tem um atrito muito forte, tá? Vocês podem pensar uma lixa, uma superfície com areia, seja lá o que for, que tende a frear rapidamente essa coisa. Então o que o Galileu percebeu é que essa coisa andava um pouquinho aqui só e logo em seguida já parava, entrava em repouso. Mas que se ele pegasse a mesma coisa, tá? Mesma superfície horizontal, mas agora diminuísse o atrito dela, por exemplo, pulindo essa superfície,
né, ou mudando o material do qual ela é feita. E quanto mais ele fizesse isso e reduzisse mais o atrito, mais essa coisa andava na horizontal. E aí o que o Galileu pensou foi o seguinte: bom, e se em vez de eu ter um plano horizontal, uma superfície horizontal que termina, eu tiver uma superfície horizontal que é infinita, e em vez de eu ter pouco atrito, como eu consigo ter, aqui eu não tiver nenhum atrito. Então, o que vai acontecer com esse objeto? Quem consegue dizer, nessa situação ideal, o que aconteceria com esse objeto que está se deslocando aqui no horizontal? Então, exatamente, vai continuar em movimento. Então, exatamente, vai continuar em movimento e não apenas em movimento, mas vai continuar num movimento retilíneo uniforme, indefinidamente, tá? Ou seja, quando a gente exatamente, para sempre, indefinidamente, tá? E hoje em dia a gente até consegue fazer isso, né? Porque hoje em dia a gente pode pôr uma coisa num foguete, levar até o espaço. No espaço não vai ter atrito, ou vai ser um atrito quase zero. A gente pode empurrar essa coisa e ver ela se deslocando num movimento retilíneo uniforme infinito. Tá? Então hoje em dia a gente consegue fazer essa experiência que o Galileu não tinha esse luxo. Tá? Então vejam como é uma ideia brilhante que o Galileu teve, né? E uma conclusão brilhante. E continua se movendo sem que ninguém faça força sobre ela, sem que ninguém faça nenhum esforço. Ninguém precisa executar ação nenhuma. Basta deixar ela sozinha e ela vai continuar se movendo indefinidamente. Um outro experimento que tem a ver com uma coisa que a gente já falou aqui antes foi o lançamento horizontal, que também deu essa ideia para o Galileu, foi o seguinte: ele podia observar que se ele tivesse um barco, né, e o barco estivesse andando na água, né, no mar, no rio, seja lá o que fosse, e esse barco estivesse andando com uma velocidade constante, né, então uma velocidade constante, e a gente tivesse aqui, por exemplo, um mastro alto, né, e nesse mastro tivesse, digamos, uma pedra, uma bola, seja lá o que for, uma bola de canhão, uma pedra, e alguém ali em cima, e essa pessoa pegasse essa bola ou pedra na mão, segurando na própria mão. Notem o que a bola teria. A bola teria, se ela está parada em relação ao barco, ela está com a mesma velocidade V0 aqui em relação à água, né? Então a velocidade em relação ao barco dessa coisa, então, a velocidade em relação ao barco, vamos dizer assim, é nula, mas a velocidade em relação à água é constante, a mesma velocidade do próprio barco em relação à água. E a pessoa simplesmente pegasse essa coisa e abrisse a mão e deixasse ela cair, o movimento que ia acontecer seria um movimento de queda livre. Mas para quem estivesse dentro do barco, né, o que a pessoa ia ver seria simplesmente uma queda livre aqui na vertical, né? Essa coisa ia cair reto para baixo para quem estivesse junto aqui quem estivesse dentro do barco, quem estivesse junto com essa coisa. Agora, para alguém que estivesse do lado de fora, o que essa pessoa ia ver? Ela ia ver que enquanto o barco se deslocou para frente, essa coisa que para quem está dentro do barco caiu em linha reta, para quem estiver de fora do barco, um observador em repouso fora do barco, ela vai executar uma trajetória parabólica assim, tá? E essa velocidade horizontal aqui dessa bola, né? Essa componente horizontal, ela permanece constante até a bola voltar e atingir o casco do barco, né? Então notem como isso também, além de dar a ideia da relatividade do movimento, porque a gente está vendo que o movimento que a bola executa é diferente dependendo de qual referencial que a gente toma, se o referencial da água ou o referencial do barco, também nos dá essa ideia de um movimento retilíneo uniforme que continua sem que eu faça nada, porque notem,
A gravidade está acelerando essa coisa na vertical, mas na horizontal não tem ninguém fazendo nada sobre essa bola, não tem ninguém segurando ela, ela simplesmente está caindo, mas com a velocidade horizontal que permanece constante. Então, se vocês imaginassem que, bom, essa bola nunca, ela estivesse num lugar que ela nunca chegasse ao barco de novo, né, fosse infinita essa queda dela, essa componente horizontal ia continuar igual infinitamente também. Tá? Então vejam, isso também nos dá essa ideia de permanência no mesmo estado de movimento. E aí, para terminar essa introdução, aqui notem aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Repouso e MRU, os dois aparecem juntos aqui. Por quê? Porque são essencialmente a mesma coisa, né? Se a gente está num movimento retilíneo uniforme, eu sempre consigo achar um referencial inercial que seja o referencial de repouso desse movimento retilíneo uniforme. Então, eu sempre posso considerar que alguma coisa está em repouso, basta eu estar no referencial certo, no referencial de repouso dela. Tá? E outra coisa é que, bom, isso é o chamado princípio da inércia de Galileu, ou seja, as coisas tendem a manter o seu estado de movimento, que é retilíneo uniforme, ou repouso. Tá? E a gente vai ver logo agora, né, esse princípio da inércia, que o Galileu já tinha falado, também é a primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton é a chamada lei da inércia. E que diz o seguinte, nas palavras do Newton, mais ou menos, né? Não foi exatamente essas palavras, mas basicamente isso. Todo corpo permanece em repouso, ou MRU, notem de novo os dois, parecem juntos aqui, repouso ou MRU, exceto se compelido a modificar esse estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme pela ação de forças, notem a palavra-chave da dinâmica para Newton, forças, tá? Atuando sobre ele. Vejam, é a mesma coisa que o Galileu disse, tá? Então não tem nada de novo, na verdade, nessa primeira lei, em relação ao que o Galileu já tinha falado, mas para o Newton era importante reafirmar essa primeira lei, primeiro porque, bom, não era uma coisa tão conhecida na época, né? E segundo, ele também, com essa primeira lei, o que ele está dizendo é os referenciais inerciais são os referenciais para as minhas leis, tá? Então ele está dizendo os referenciais inerciais são os referenciais em que a gente aplica as leis de Newton e que a primeira lei dá esse resultado. E depois, logo em seguida, a gente vai falar um pouquinho mais sobre referenciais inerciais e como esse resultado se mantém nos referenciais inerciais e como não se mantém nos referenciais que não sejam inerciais. A segunda lei de Newton, então, nos diz, que é o chamado princípio fundamental da dinâmica, nos diz o seguinte: esse símbolo aqui é um sigma, letra grega, que indica soma, tá? Para a gente significa soma, a somatória de F, que são as forças, tá? E lembrem, essas forças são quantidades vetoriais, tá? Então, as forças são vetores, a aceleração é vetor também. E o que a segunda lei de Newton nos diz é, para somar todas as forças, encontrar e somar todas as forças que atuam no mesmo corpo, no mesmo objeto, fazer a soma vetorial dessas coisas. Com isso, a gente obtém a resultante. Aí a resultante, vejam, não é uma força. A resultante é a combinação das forças que atuam no corpo, é a soma dessas forças aqui. E isso é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Tá? Então vejam, a segunda lei de Newton é uma lei que, na verdade, é bastante incompreendida em muitos casos, porque as pessoas acham que isso aqui, a segunda lei, é uma definição de força, e na verdade não é. Tá? É uma definição para o que acontece, dadas as forças, o que acontece com o objeto. E também vejam que, no caso especial em que essa soma aqui, ou seja, o que está aqui no lado esquerdo, dá zero, né? Então, se isso aqui é zero, obrigatoriamente a aceleração é zero. E se a aceleração é nula, o que isso significa? Que a velocidade permanece constante. Portanto, se a velocidade permanece constante, significa repouso
ou movimento retilíneo uniforme. Então vejam como a segunda lei conversa com a primeira lei, né? E na verdade a gente poderia até pensar na primeira lei como um caso particular da segunda lei. Que caso particular é esse? É o caso em que a resultante é nula. Tá? Então, se a força resultante for zero, por ausência de forças ou por uma combinação de forças que se somem de tal maneira que a soma dê zero, a aceleração tem que ser nula. Se a aceleração é nula, a velocidade permanece constante. E lembrem, a velocidade é um vetor, portanto, permanecer constante significa permanece constante em orientação espacial, em magnitude. Por último, a terceira lei de Newton é chamada lei da ação e reação, e nos diz, de uma maneira simplificada, que para toda ação, e quando se fala em ação, né, lembre na dinâmica para o Newton, significa força, né, a nossa palavra-chave aqui. Então, a toda ação, ou seja, a toda força, corresponde uma reação, portanto, uma força igual e contrária. O que isso significa? Se eu empurro uma parede com uma força para a direita, por exemplo, ou para frente, digamos, então eu empurro uma parede com uma força para frente, a parede me empurra com uma força que tem o mesmo módulo, só que orientação contrária, ou seja, para trás. Então eu empurro a parede me empurra. A magnitude dessas duas forças é igual, a orientação é diferente e, principalmente, a gente vai ver depois também, os corpos, nesse caso, os objetos são diferentes, tá? Então, esses pares de ação e reação, a gente vai falar mais sobre isso semana que vem, eles aparecem em objetos diferentes. Enquanto que essa soma que tem aqui das forças da segunda lei de Newton são as forças que atuam no mesmo objeto, em um único objeto. Então vamos falar do princípio da inércia, tá? Falar da primeira lei de Newton. E, bom, vai ser o que vai dar tempo de falar ainda hoje, né? Depois a gente deixa o resto para a semana que vem. Então, primeira coisa, né? O que é importante sobre leis de Newton tem que aplicar elas nos referenciais inerciais. Nos referenciais inerciais que as leis de Newton dão as respostas esperadas delas, tá? Porque se a gente aplicar em referenciais que não são inerciais, a gente vai ver coisas que vão ser estranhas e vão aparecer estranhas e a gente vai ter resultados esquisitos. Então, vamos começar com a primeira ideia da inércia, que é o seguinte. E aí vamos ver tanto a questão da inércia quanto do movimento relativo, porque essas coisas estão combinadas. Imaginem que vocês estão em um ônibus, por exemplo. Tá? Então a gente tem um ônibus aqui. E o ônibus está. Vamos considerar que primeiro a gente começa com o ônibus parado em relação ao solo, ou seja, ele está com uma velocidade em relação ao solo igual a zero. Tá? E vocês estão dentro do ônibus. E vocês também estão parados em relação ao ônibus. Tá? Então a velocidade do ônibus em relação ao solo é zero, em relação à rua é zero. A velocidade de vocês em relação ao ônibus é zero, então, obviamente, a velocidade de vocês em relação à rua, ao solo, também é zero. Então, primeira pergunta para vocês. Quando vocês estão nessa situação, vocês notam alguma coisa de diferente entre estarem parados dentro do ônibus ou estarem parados fora do ônibus? Ou é basicamente a mesma coisa, né? Vocês, por exemplo, não precisam ficar se segurando em nada para ficarem em pé, né? Vocês conseguem ficar em pé justamente da mesma maneira que vocês ficam em pé quando vocês estão na rua, fora do ônibus. Então veja, a experiência que vocês têm nessas duas situações, aqui parados do lado de fora ou parados do lado de dentro, é exatamente a mesma. Tá? Não tem nenhuma diferença entre essas duas coisas. Nem poderia, né? Agora vamos colocar uma situação um pouco diferente. Em vez desse ônibus estar parado, agora vamos supor que ele anda para frente aqui com uma velocidade em relação ao solo que é constante. Não nos importa qual é o valor, se é grande ou pequena,
desde que ela seja constante. Portanto, o que isso significa? O ônibus executa um movimento retilíneo uniforme. Agora, a minha pergunta para vocês é a seguinte. Quando vocês estão num ônibus, e aí imaginem que, bom, a rua na qual o ônibus está andando, ou a estrada, ela é excelente, então não tem buracos, tá? Não tem quebra-molas, vocês não vão ficar batendo para lá e para cá, pulando para lá e para cá. E que o ônibus mantém essa velocidade, ou seja, ele não está nem acelerando, nem ganhando velocidade, nem desacelerando ou perdendo velocidade. Nesse momento, quando vocês estão em pé no ônibus, vocês precisam ficar se segurando em alguma coisa para permanecer em pé, ou vocês conseguem ficar em pé sem se segurar em nada, da mesma maneira que vocês faziam quando o ônibus estava em repouso. Em pé, sem segurar em nada, né? Ou seja, vejam, quando a gente está no movimento retilíneo uniforme, a velocidade do ônibus está constante, vocês têm exatamente a mesma experiência de quando ele está parado. Tá? É a mesma coisa. Lógico, se vocês olharem pela janela do ônibus, vocês vão ver as coisas passando ali na rua, né? Mas imaginem que alguém vedou todas as janelas, né? Então botou uma proteção que vocês não conseguem ver nada lá fora, que vocês não conseguem ouvir o barulho do motor do ônibus também, vocês estão com um tampão de ouvido, por exemplo. Se nessas condições alguém perguntar para vocês, nesse ônibus que vocês estão agora, tá? O ônibus está se movendo ou está em repouso, vocês não vão conseguir dizer se ele está se movendo em relação à rua ou se está em repouso, tá? Porque a experiência que vocês vão ter no repouso é exatamente a mesma no movimento retilíneo uniforme. Então vocês não conseguem diferenciar uma coisa da outra. Agora vamos imaginar uma situação em que a gente continua dentro do ônibus, certo? Só que agora o ônibus não está mais em movimento retilíneo uniforme. Imaginem que o motorista do ônibus começou a pisar no freio para parar, porque chegou num sinal vermelho, ou para evitar um acidente, ou seja lá o que for. E ele aplica uma aceleração para trás aqui no ônibus, né? O ônibus estava se movendo para frente, né? A velocidade do ônibus estava para frente, e ele aplica uma aceleração para trás. E agora, que vocês continuam ali em pé, dentro do ônibus, me digam, agora vocês vão conseguir ficar em pé sem se segurar em nada ou vocês precisam se segurar em alguma coisa? Agora vocês precisam se segurar em algo, né? Porque o que mudou? A experiência de vocês mudou, né? Mas por quê? Porque quando o ônibus começa a acelerar, ele deixa de ser um referencial inercial, né? Notem quando o ônibus estava em movimento retilíneo uniforme, ele era um referencial inercial. Agora ele está acelerando, ele não é mais. E aí o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ter a impressão, né, de que vocês na verdade estão sendo jogados para a frente, né? Essa é a impressão que a gente tem. E por que isso acontece? É o princípio da inércia, né? Vocês vão continuar no mesmo movimento que vocês tinham, ou seja, no movimento retilíneo uniforme para frente, com a mesma velocidade que vocês tinham, até que alguma coisa, então, até que alguma coisa faça vocês alterarem o estado de movimento de vocês, ou seja, façam vocês acelerar para trás também. Que coisa pode ser essa? Bom, uma coisa pode ser uma barra dessas de ferro que tem de metal, que tem no ônibus, que a gente se segura e quando o ônibus freia, a gente sente uma força ali, né? Que a gente faz uma força nessa barra e essa barra faz uma força na gente. E essa força faz com que a gente acelere para trás também, junto com o ônibus, e consiga reduzir também a nossa velocidade. Outro exemplo bastante claro disso, do princípio da inércia em ação, é uma pessoa dentro de um carro, né? Então, na verdade, dentro de um móvel qualquer, né? O que a gente deveria sempre fazer dentro de
um carro, um ônibus, um avião, né? A pessoa está sentada aqui, por exemplo, né? O que que é um dos itens de segurança obrigatórios é o cinto de segurança, né? Então, por que que uma pessoa tem que usar um cinto de segurança quando ela está no carro? Porque o carro está andando aqui para frente com alguma velocidade em relação ao solo, pode ser grande ou pequena, não nos importa, mas suponham que aconteceu um acidente. Quando acontece um acidente, o carro para muito rapidamente. Mas qual que é a tendência natural da pessoa que está dentro do carro? A tendência é ela continuar o mesmo movimento que ela tinha antes, ou seja, continuar se deslocando para frente. Até que alguma coisa faça ela parar. Que coisa pode ser essa? Pode ser o cinto de segurança, se ela estiver usando o cinto de segurança. Pode ser um airbag, se o carro tiver airbag. Ou se o carro não tiver cinto de segurança. Se não tiver airbag, perdão. E a pessoa também não estiver usando o cinto de segurança, pode ser o vidro do carro, né? Pode ser o para-brisa do carro. Então a pessoa pode acabar sendo, entre aspas, jogada contra o vidro do carro e pode até acabar sendo jogada para fora do próprio carro, né? Então, para isso, a gente usa cinto de segurança, né? Porque a gente precisa de alguma força, alguma coisa que exerça uma força sobre a pessoa para que a pessoa mude o seu estado de movimento e não continue indo para frente enquanto o carro já está parado ou já está parando, né? E aí vem a questão de, bom, a gente falou de referenciais inerciais, né? Eu disse o que eles são, a definição, né? Um referencial que não é acelerado. Mas como que a gente diferencia um referencial que é inercial de um que não é inercial? Qual é o teste que a gente pode fazer? E também, quando eu aplico as leis de Newton para referenciais que não são inerciais, por que que eu disse que os resultados que a gente obtém são estranhos? Então vamos voltar para o exemplo do ônibus de novo, tá? Então vamos colocar o seguinte exemplo. Então, começar colocando, na verdade, uma pessoa no, numa rua, tá? E essa é uma rua horizontal, tá? Uma superfície plana, horizontal, bonitinha. Vamos esquecer que tem vento, não tem nada ali, tá? É só uma rua horizontal, sem vento, sem nada. E essa pessoa pega uma bola de futebol e põe essa bola de futebol no chão na sua frente. Bom, o que que vocês esperam, né, nessa superfície horizontal, aqui sem vento, o que que vocês esperam que aconteça com essa bola que foi posta no chão? A bola vai continuar ali em repouso em relação ao solo, ou ela vai começar a se mover sozinha? O que que vocês esperam que aconteça ali? Ah, então vou repetir. Imaginem que vocês estão numa rua, tá? Uma superfície horizontal, tá? Então um plano, não é inclinado nem nada, tá? Só uma superfície horizontal, não tem vento, não tem nada, tá? Só uma rua plana, pura e simples. E vocês pegam uma bola de futebol, ou basquete, ou vôlei, seja lá o que for, e colocam ela no chão, né? Gentilmente colocam ela no chão. E inicialmente ela está em repouso ali, em relação ao solo. O que vocês esperam que aconteça com essa bola a partir de agora? Ela vai continuar ali em repouso, né, permanecer parada, ou ela vai começar a se mover sozinha, sem alguma causa aparente? O que vai acontecer com ela? Ela fica em repouso, né? Essa é a experiência que a gente tem. E é o que a gente espera que aconteça. Tá? Ela vai continuar parada. Agora, imaginem que a gente vai fazer o mesmo experimento, tá? Só que no ônibus. Então, vou botar aqui o ônibus. Que se move para frente com velocidade constante, portanto, no MRU. E agora, a mesma pessoa está ali dentro do ônibus, ela pega a bola de novo e gentilmente coloca essa bola parada ali sobre o chão do ônibus. Tá?
E lembrem, a gente está numa rua plana, sem buracos, o ônibus está se deslocando em movimento retilíneo uniforme para frente, não está acelerando nem desacelerando. O que vocês esperam que aconteça com essa bola agora? Em relação à pessoa, tá? Que está dentro do ônibus agora. Ela continua parada ou ela começa a se mover? Fica parada, né? Ela continua parada de novo. Então, vocês concordam que o que acontece com a bola quando vocês estão aqui fora é a mesma coisa que acontece com a bola quando vocês estão dentro do ônibus em movimento retilíneo uniforme, certo? Isso é o que a gente vê, é o que a gente observa e a gente concorda a respeito disso. Agora vamos imaginar que essa pessoa que está dentro do ônibus, ela está presa ali, ela está segurando na barra de ferro, ou ela está presa com o cinto de segurança, não nos importa, mas o importante é que, mesmo se o ônibus acelerar ou desacelerar, a pessoa não vai ser jogada nem para frente nem para trás, ela vai ficar parada em relação ao ônibus, certo? Mas agora, quando o ônibus sair do movimento retilíneo uniforme, então ele deixar de ter velocidade constante e passar, digamos, a ter uma aceleração para trás, então o motorista está pisando no freio. E agora, o que vai acontecer com essa bola? Ela vai permanecer em repouso ou ela vai começar a se movimentar? A bola vai se mover para frente, né? A bola vai se mover para frente. Isso que a gente vai ver aqui de dentro do ônibus. A pessoa que está dentro do ônibus, ela vai olhar a bola no chão e vai dizer a bola começou a se mover. Isso é o que acontece. Agora, se vocês forem tentar aplicar as leis de Newton aqui e considerarem que esse ônibus que está acelerado, considerarem ele como um referencial inercial, o resultado que vocês teriam é a bola começa a se mover e aí vocês iam ter que olhar a primeira lei de Newton e dizer, bom, se ela mudou o seu estado de movimento, ela estava em repouso e agora ela está acelerando para frente, né? Então deve existir alguma força, é isso que o Newton disse, né? Vou até voltar aqui na primeira lei de Newton, né? É o que ele está dizendo, né? Se muda do repouso ou do MRU, então existe força fazendo com que isso aconteça. E aí a pessoa vai olhar essa bola que está acelerando e ela vai olhar e vai procurar a força que faz essa bola acelerar para frente e ela não vai encontrar. Ela não consegue identificar nenhuma força que faça isso. Tá? E por que que a bola acelera para frente sem que tenha força? Né? Isso é uma contradição com a primeira lei de Newton. E por que que isso acontece? Porque a gente está aplicando a primeira lei de Newton da maneira errada. A gente está aplicando ela em um referencial que não é inercial. Então, o teste, basicamente, de referenciais inerciais é se vocês pegarem um objeto, né, uma bola, seja lá o que for, colocarem ele no chão solto, esse objeto vai continuar ali parado, solto, da mesma forma que estava antes e que seria a mesma coisa que vocês iam obter se vocês estivessem na casa de vocês, por exemplo, no chão da casa de vocês, ou se vocês estiverem num avião se movendo a velocidade constante, ou num ônibus se movendo com velocidade constante, ou num trem, ou qualquer objeto se movendo com velocidade constante. A experiência que vocês fazem de colocar essa coisa solta no chão ela vai ter o mesmo resultado do que vocês obtêm quando vocês fazem isso no sofá da casa de vocês, por exemplo, sentados no sofá da casa de vocês, põem a bola no chão e ela não começa a se mover sozinha. E se vocês estivessem na casa de vocês e vocês vissem alguma coisa se mover assim sozinha, vocês iam pensar, tem alguma coisa estranha acontecendo, certo? Porque o que a gente espera é que a primeira lei de Newton seja obedecida. E ela não vai ser obedecida se a gente não tiver um referencial inercial. Então, se vocês, por exemplo, tivessem um país em que acontece um terremoto, né, que acontecem terremotos, e aí vocês estivessem na sala da casa de vocês, vocês olhassem e vissem as coisas começando a se mover sozinha, o que vocês iam pensar? Bom, deve estar acontecendo um terremoto. Então a gente sabe que alguma coisa está acontecendo e existe alguma força que faz essa coisa se mudar o seu estado de movimento. Então,
Vejam, quando a gente aplica as leis de Newton em referenciais que não são inerciais, aparecem essas forças fantasmas, tá? Que tem alguns nomes diferentes, tá? Então, vocês podem encontrar na literatura elas como chamadas de pseudo-forças, tá? Ou, ou forças fictícias, também é outro nome que aparece, ou forças inerciais, tá? Todos esses três nomes existem e eles significam a mesma coisa. São forças que aparecem ou aparentam existir quando a gente aplica as leis de Newton em um referencial que não é inercial. E que se a gente aplicasse no referencial inercial, elas não estariam lá. A gente não consegue identificar uma causa física para essas forças.